constante, firme amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, da tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação, refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, da tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente sobre as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. Mais um domingo, mais um dia que nós estamos separados uns dos outros. Vamos continuar orando para que Deus possa abençoar esse momento e que essa pandemia possa ser abreviada pela misericórdia, pela graça do Senhor sobre a vida da humanidade. Nós sabemos que está difícil vivermos sem a comunhão com os irmãos, mas vamos tendo comunhão conforme Deus permite. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã, trazendo uma palavra de edificação, de exortação, de ânimo para cada um dos irmãos e irmãs. Mensagem essa que conforta primeiramente o nosso coração, por sabermos que nosso Deus é soberano. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, Deus onipotente, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai, porque sabemos que Tu és soberano sobre tudo. Tu és o Criador de todas as coisas. Te adoramos, Jesus, pela redenção que nos deste, pelo precioso sangue que derramaste na cruz, nos compraste. Te adoramos, ó Divino Espírito Santo, Deus que habita em nós, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Te adoramos, Trindade bendita, porque reconhecemos que sem Ti nós nada somos. E agora, quando vamos abrir a Tua palavra, Senhor Deus, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Que essa palavra traga edificação, que essa palavra traga conforto, consolo,
para cada um de nós, Pai. Oramos assim, pedindo a orientação do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Agora, os versículos 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Na história do povo de Israel e posteriormente na história do cristianismo, sempre aconteceram distorções das verdades bíblicas, das verdades reveladas por Deus. Especificamente hoje nós vemos muitos líderes e muitas igrejas vivendo o que alguns estudiosos chamam de cristianismo próxima atração. Ou seja, qual é a próxima novidade a surgir no mercado religioso? Qual é a nova do momento? Nós estamos vivendo dias realmente difíceis, quando muitos líderes, experientes e não experientes, e até cristãos comuns que não exercem nenhuma liderança, entendem que precisam dar a sua opinião sobre o que está acontecendo com a humanidade nessa pandemia. Não faltam interpretações. Toda vez que penso já ter ouvido tudo, que não vai surgir nada de novo, eu me surpreendo com alguma novidade. Eu confesso que não tenho mais paciência com tanta interpretação apocalíptica do que está acontecendo. Como eu disse, existem certas distorções da palavra de Deus, das verdades bíblicas, que atrapalham a compreensão correta da igreja acerca da sua missão, acerca da visão que Deus tem para ela. Um exemplo claro disso são os modismos que muitas vezes presenciamos, como já mencionei. Cristãos maduros, por exemplo, afirmam que a igreja ou os cristãos individualmente precisam sonhar os sonhos de Deus. Isso para citar apenas um exemplo do que a gente ouve. Dizem eles: Deus tem sonhos para a sua igreja, Deus tem sonhos para a vida do seu povo, e nós precisamos aprender a sonhar os sonhos de Deus. Há quem diga que o que está acontecendo atualmente é resultado, é consequência de a igreja ter esquecido quais os sonhos que Deus tem para ela.
Ouvi outro dia alguém dizendo: precisamos sonhar os sonhos de Deus se quisermos ser abençoados, se quisermos vencer nessa pandemia. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus não tem sonho. Deus não sonha. Sonho tem quem dorme. O salmista diz que não dorme o guarda de Israel. Na realidade, Deus sempre teve propósitos definidos para a vida do seu povo. Na verdade, Deus sempre teve uma visão muito clara acerca de quem Ele é e de quem é o seu povo. Na verdade, Deus sempre teve uma missão para que o seu povo cumprisse. Sonhos são quimeras. Quimera, segundo o dicionário, é resultado da imaginação e que tende a não se realizar. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados por ninguém e, portanto, não podem ser tratados como sonhos. O que Deus determinou vai acontecer, queiramos ou não, porque Deus é soberano. O pastor Dennis Bikers escreve: infelizmente, muitos pastores também são mais sonhadores do que visionários. Entendem as necessidades da igreja, mas não têm ideia de como atendê-las. Sonhar é matar a igreja. Os sonhadores se contentam em desejar que as coisas sejam diferentes. Os visionários procuram ser parceiros de Deus para fazer a diferença. Neemias era um visionário e não um sonhador. Neemias jamais orou pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Pelo contrário, ele orou pela oportunidade de ele mesmo ir a Jerusalém para reconstruir os muros. Essa é a diferença entre o sonhador e o visionário. Os sonhadores sonham com coisas que sejam diferentes. Os visionários visionam eles mesmos fazer a diferença. Os sonhadores pensam em como seria bom se algo fosse feito. Os visionários procuram a oportunidade para fazer alguma coisa. A razão de muitas de nossas igrejas sonharem com coisas melhores é que sempre foram pastoreadas por sonhadores e não por visionários. À medida que os pastores modelam a verdadeira liderança visionária, as igrejas não só serão transformadas, mas também entenderão a diferença entre sonhar e buscar verdadeiramente a visão de Deus. Deus tem uma visão para a sua igreja. Nunca um sonho. Moisés é um excelente exemplo de um líder visionário, de um líder com uma visão de Deus. Deus chamou Moisés para tirar Israel, seu povo, da escravidão egípcia e levá-los a uma terra que mana leite e mel. Terra essa que ele prometera a Abraão, a Isaque, Jacó e seus descendentes. Moisés teve um encontro com Deus no deserto e desse encontro algumas coisas mudaram a vida daquele homem. Moisés se transforma, quando foge do Egito, em um homem simples, um homem comum. No Egito ele tinha poder, ele era tratado como filho da filha de Faraó. Desde a sua estada no Egito, onde se tornou culto, demonstrando uma inteligência privilegiada, ele demonstrava uma identificação muito grande com o seu povo. Nos 40 anos de deserto, ele se tornara um homem rude, acostumado a todo tipo de dificuldade. Provavelmente enfrentara boas e más experiências na arte de pastorear ovelhas. A tradição judaica assim se refere a Moisés, a sua paixão pela justiça social, a sua luta pela libertação nacional, seus triunfos e decepções, sua inspiração poética, seus dons de estrategista, seu gênio organizacional, sua complexa relação com Deus e seu povo, suas exigências e promessas, suas condenações e bênçãos.
Suas explosões de raiva, seus silêncios, seus esforços em reconciliar a lei com a compaixão, a autoridade com a integridade, nenhum indivíduo jamais conquistou tanto para tanta gente em tantas áreas diferentes. Sua influência é ilimitada e reverbera além do tempo. No texto que lemos para nossa edificação, nós vamos encontrar o povo já livre, caminhando para a terra prometida. Eles estavam agora parados diante do Mar Vermelho. De um lado o deserto, do outro lado as montanhas, por trás Faraó e seu exército. A situação era dramática. Eles haviam perdido a segurança dos lares egípcios, embora agora eles fossem um povo livre. Pensavam que a situação seria diferente quando saíram, pois viram os milagres realizados por Moisés, e depois de muita luta com Faraó, eles receberam então a liberdade. Deus havia trabalhado a favor do povo de forma maravilhosa, eles não podiam negar esse fato. E para completar o estado de alegria do povo, a profecia de Deus se cumpre na vida daquele povo e eles saem do Egito levando muitos bens. Basicamente saquearam as casas dos egípcios. O líder ainda era o mesmo, Moisés. Foi esse homem que Deus colocou adiante do povo para libertá-lo. Diante das dificuldades surgidas, o povo reage, e é essa reação, atitude que eu gostaria de analisar com os irmãos e irmãs. Atitudes que tomamos ante as dificuldades. Existem algumas atitudes que todos nós tomamos quando surgem as dificuldades, as provações na nossa vida. Primeira atitude que nós vamos perceber aqui nesse texto, queridos irmãos e irmãs, é o temor. Temor é falta de tranquilidade. Temor é sensação de ameaça, de susto. O temor surge na vida de qualquer pessoa, quando menos se espera, pois depende de circunstâncias visíveis, de realidades palpáveis. O temor surge quando nós nos sentimos incapazes, impotentes diante de uma situação que rouba a nossa paz, que ameaça a nossa tranquilidade. O povo estava vivendo um êxtase, um momento de muita alegria, porque eles haviam sido libertos depois de 400 anos de cativeiro. Eles foram libertos pelo Senhor. Mas Deus endurece o coração de Faraó. Versículo 8 do capítulo 14 que lemos diz assim: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. E de repente, a alegria da libertação, de repente o júbilo se transforma em temor. O povo começa a viver a sua primeira dificuldade. E era natural que surgisse o temor. O que parecia, a princípio, uma saída vitoriosa, gloriosa, algo inimaginável, estava se transformando num momento dramático. As pessoas estavam correndo o risco de perder a sua própria vida. O povo conhecia o poder de Faraó, porque ele experimentara várias vezes durante o cativeiro. Se nós voltarmos os nossos olhos para o capítulo de número 5 e lermos a partir do versículo 6, nós vamos entender o sentimento que o povo nutriu no seu coração quando soube que Faraó estava vindo persegui-los.
Versículo 6 do capítulo 5 diz assim: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Não diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Esse era Faraó, um tirano, um déspota, um homem duro, um homem cruel. E o povo conhecia esse homem. O povo experimentara da crueldade, da tirania desse homem. E agora eles estavam seguindo outro líder, Moisés. Mas quem era Moisés? Moisés ficou sumido 40 anos. E agora, de repente, do nada, ele aparece dizendo ter sido enviado por Javé para libertar o povo do cativeiro. E quem era Javé? O Deus que Moisés dizia que o enviara? Eles ouviram falar de Javé. Eles ouviram falar o nome dele como o Deus de seus pais, mas eles não tinham ainda nenhuma experiência com ele naquele tempo do cativeiro. A primeira experiência que eles tiveram depois de anos foram os milagres realizados por Moisés e Arão em nome de Javé. E por conhecer Faraó e desconhecerem Javé, o temor surge no coração daquele povo. Você pode deixar que o temor tome conta da sua vida. E ele toma conta da sua vida quando você não experimenta o poder desse Deus maravilhoso. Mas você não pode negar a existência dele. O povo não negava a existência de Javé. O povo apenas não havia ainda experimentado suficientemente o poder de Javé, a comunhão com Javé, os propósitos de Javé na sua vida. Daí o temor. A segunda atitude que tomamos ante as dificuldades é o desespero. Desespero é um estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Desespero é desalento, é estado de consciência que julga uma situação sem saída, é desesperança. E foi esse o sentimento que tomou conta do povo. Veja o versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Vejam, queridos, primeiro o povo temeu, depois o povo se desesperou. Por que nos tiraste de lá? Foi a resposta, foi a pergunta do povo. O desespero geralmente acompanha o temor, é consequência do temor. É aquilo que podemos chamar de o segundo degrau na caminhada. O povo tinha visto o poder de Deus no Egito, viu, observou o poder de Deus. O povo passou uma noite inteira pacientemente esperando amanhã para fugir. Uma noite de muito choro, de muito lamento por parte dos egípcios pela perda dos primogênitos. Enquanto Deus os preservava e preservava os seus primogênitos, especialmente do povo de Israel, que tinha o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas. Mas esse sinal não fora suficiente quando a dificuldade surgiu, queridos, porque eles logo se esqueceram. No início da caminhada, eles se esqueceram do poder de Deus, do poder de Javé. E o desespero é característica de quem tem pouca ou
quase nenhuma fé. O desespero é aquilo que nós poderíamos chamar de falta de confiança em Deus. Muitas vezes isso acontece conosco, queridos. Nós nos desesperamos porque nós não aprendemos a esperar pacientemente pela resposta que Deus tem para nós em meio às nossas dificuldades. Nós muitas vezes nos atemorizamos diante de circunstâncias, de situações que aparentemente fogem ao nosso controle, ou que na realidade fogem ao nosso controle, e nos desesperamos tentando resolver a situação, porque nos esquecemos de que a situação fugiu do nosso controle, mas jamais fugiu do controle daquele que é soberano, daquele que é o nosso Deus, porque Ele controla todas as coisas. Eu tenho dito sempre, queridos, Deus escreve a nossa história. E Ele sabe o desfecho final da nossa história. Precisamos aprender a esperar pacientemente pelo Senhor, como as Escrituras nos ensinam. Como o salmista nos diz, esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei. Ele me ouviu quando clamei por socorro, e Ele se inclinou para mim. Precisamos aprender a descansar no Senhor e a não nos desesperarmos quando a resposta aparentemente tarda, mas precisamos entender, precisamos compreender que Deus tem o seu tempo. Terceira atitude que tomamos ante as dificuldades é o desânimo. Veja o que o texto diz. Não é isso que dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Desânimo é o estado de quem se mostra desanimado, desestimulado. Desânimo é desalento, é esmorecimento, falta de coragem, falta de ânimo. É o terceiro degrau. Talvez, quem sabe, o último degrau na decadência espiritual do homem. Temor, desespero e desânimo. Querem ver um exemplo de uma pessoa desanimada nas Escrituras? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 4, versículos de 1 a 8. Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, porque houve arrependimento. Jonas pregou, o rei se arrependeu, convocou a nação toda para que rasgasse as suas vestes, se cobrisse de saco, se atirasse nas cinzas. Houve arrependimento. E Jonas sabia que com o arrependimento Deus iria perdoar o povo. E ele se desgosta. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele ficou tão desestimulado, tão desanimado, quando o povo se arrependeu, que ele disse: peço-te, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que morrer. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se a oriente da mesma, e ali fez uma iramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade.
Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Profeta desanimado, frustrado, desalentado, porque Deus cumprira o seu propósito na vida dos moradores de Nínive. Percebem, queridos? Desânimo que se abate sobre Jonas. Peço, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Melhor é morrer do que viver. Qual foi o clamor dos israelitas? Melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Em outras palavras, eles estavam dizendo: era melhor que nós tivéssemos vivendo como pessoas derrotadas, fracassadas, mas bem, do que agora nesse deserto, arriscando sermos mortos. Mas eu pergunto, queridos irmãos e irmãs, que valor tem a vida sem Deus? Que valor tem a vida sem a graça, sem a misericórdia, sem o perdão, sem a fidelidade de Deus, sem a providência de Deus? Que valor tem a vida depois de nós experimentarmos a salvação que só Deus pode trazer? Que valor tem a vida depois de experimentarmos a paz, a tranquilidade, a alegria do Espírito Santo na nossa vida? Que valor tem a vida sem Deus? Mesmo em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às circunstâncias adversas, a vida com Deus traz para nós confiança, alegria, prazer. Mas sabe, muitas vezes, para muitas pessoas, é muito melhor a vida sem Deus. Pessoas que são escravizadas pelo pecado, pelas mazelas do coração endurecido, corrupto, escravos dos prazeres transitórios do pecado. Muitas pessoas preferem a vida sem Deus. E às vezes nós também questionamos a nossa vida com Deus, a nossa experiência com Deus. É verdade, queridos, a dúvida é salutar, a dúvida é algo que nos leva ao crescimento. Às vezes nós nos perguntamos se vale a pena, como o salmista no Salmo 73, os meus pés quase se resvalaram quando olhei a prosperidade dos ímpios. O Salmo 73 é o retrato de um cristão fiel, dedicado, que vive para agradar ao Senhor e que às vezes num determinado momento questiona se tem valido a pena. Porque para muitas pessoas, e às vezes nós pensamos assim também, que nós preferíamos ser escravos de nós mesmos e do nosso ego mau e pecaminoso, escravos dos nossos desejos e sentimentos egoístas, do que caminhar com Deus, mesmo em meio às lutas e adversidades. Porque nós olhamos o ímpio, e o ímpio vive prosperamente. O ímpio é alegre. A casa do ímpio é coberta de bens, e nós invejamos a prosperidade do ímpio.
porque na verdade estamos desanimados com a nossa vida, com a nossa caminhada cristã. Paulo, em Romanos 7, 24 e 25, ele diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Há uma luta interna, queridos. O que Paulo está dizendo aqui é que há uma luta. Quando o desânimo surge, nós vivemos essa luta. Foi a luta do povo no deserto. Por que você nos tirou de lá? Melhor era vivermos lá servindo aos egípcios, mas tendo a nossa casa, o nosso conforto, a nossa segurança, cuidando do nosso gadinho, das nossas coisas, do que morrermos agora no deserto. Mas há um quarto sentimento, uma quarta atitude que tomamos ante as dificuldades, que é a confiança. Moisés, porém, respondeu ao povo, versículo 13: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aqui acontece com Moisés exatamente o contrário do que aconteceu com o povo de Israel. Durante o êxodo, os israelitas se concentravam continuamente nos problemas que encontravam pelo caminho. Eram sonhadores, representados pelo povo de Israel. O sonhador reage exatamente da mesma forma que o povo reagiu, porque os sonhos são quimeras. Os sonhos são sonhos que podem não se transformar em realidade. Moisés não. Moisés se concentra na visão dada por Deus. O escritor de Hebreus nos ensina isso, lá no capítulo 11, versículo 27. Ele diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O que tornava Moisés um grande líder era exatamente a visão que Deus lhe dera. Moisés não era um sonhador. Moisés era um visionário, ele tinha uma visão de Deus. O visionário sabe que Deus tem um propósito para a sua vida e tudo vai conspirar para que esse propósito seja cumprido. José foi chamado pelos irmãos de sonhador. Os irmãos diziam: aí vem o sonhador. José não era um sonhador, José era um visionário. José tinha uma visão de Deus na sua vida. Tanto que quando seus irmãos no final o confrontam ali, com medo de que ele os matasse, agora que Jacó havia morrido, ele diz: olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus estava dirigindo a minha vida. Vocês conspiraram contra mim, mas Deus conspirava a meu favor. O visionário sabe qual é a visão de Deus para a sua vida. O visionário não vê as dificuldades como obstáculos. Ele as vê como oportunidade de exercer a confiança e a fé em Deus. Ele sabe que ao transpor cada obstáculo, Deus está cumprindo na sua vida o seu propósito. Moisés via os problemas que surgiam como meros obstáculos a serem vencidos, enquanto ele cumpria a visão de Deus para a sua vida e para a vida do seu povo. A sua tarefa era conduzir os israelitas ao lugar que Deus queria. E os problemas que surgiram no caminho, durante aqueles 40 anos no deserto, foram superados, porque ele sabia que Deus estava presente. Hebreus 11, 27. Permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Qual foi a atitude de Moisés? O povo se desespera, o povo teme, o povo desanima, o povo se desespera.
qual é a atitude de Moisés? Calma, serenidade, tranquilidade. Não temais, disse Moisés. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Sabe, queridos irmãos e irmãs, diante do temor, do desespero, do desânimo, a melhor atitude para aquele que tem fé em Deus é a quietude, é aquietar-se, é deixar Deus ser Deus, é não usurpar o lugar de Deus, é não tomar nas mãos as rédeas da nossa vida, das circunstâncias, da situação e querer resolver os problemas como nós achamos que é melhor, mas é deixar que Deus seja Deus, que Deus dirija a nossa vida, que Deus dirija os acontecimentos. Moisés era esse líder visionário. E ele diz para o povo: não temais. Em outras palavras, tira o temor do coração de vocês, tira o desespero da vida de vocês, não deixe o desânimo tomar conta de vocês. Aquietai-vos, aquietai-vos. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Calma, serenidade. E Moisés conversa com Deus. E Deus diz: por que você clama a mim? Diz o povo para marchar. Manda o povo marchar. Marchar para onde? Para frente. É para frente que se caminha. Deus coloca uma porta diante de nós. Porta que quando Deus abre ninguém fecha, mas porta que quando Deus fecha ninguém abre. E Deus tem aberto uma porta de oportunidade para esse povo, para que esse povo possa entender quem Ele é. E Deus diz: Moisés, manda o povo marchar, é para frente que se caminha. E tu, diz Deus, versículo 16, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E qual é o desfecho dessa atitude, queridos irmãos e irmãs? Versículo 30. E viu, versículo 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Que bênção! Que maravilha! O mar se abriu, o povo se aquietou, o povo tirou o temor do coração, o desespero, o desânimo, aquietou-se, ouviu a voz de Deus. Muitas vezes, queridos, é assim que Deus quer que nós façamos também. É necessário aquietarmos. É necessário nos humilharmos e deixarmos Deus agir na nossa vida. Mas a história continua. Porque Deus tinha um propósito na vida daquele povo. A missão e a visão de Deus para Israel é que eles o adorassem como o único Deus e levassem o culto e as suas implicações para o dia a dia em comunidade. Mas eles não entenderam. E eles fizeram exatamente o contrário, ou seja, eles levaram o seu dia a dia com as suas distorções, o seu mundanismo, o seu paganismo para o culto, para a adoração. Por isso eles foram reprovados por Deus. Basta olharmos a história, lermos os profetas Isaías e Amós para percebermos isso, queridos. E é interessante nós notarmos também que hoje as coisas continuam do mesmo jeito. As mudanças continuam acontecendo com muita rapidez, e a igreja, como o povo de Deus, como o povo de Israel era no passado, hoje a igreja não influencia o mundo à sua volta com a sua adoração, com o seu culto a Deus, mas a igreja continua fazendo como o povo de Israel, ou seja, assimilando rapidamente os conceitos e os modismos do mundo, trazendo-os para a vida de adoração e de serviço a Deus.
Existem certas práticas na igreja contemporânea que não tem nada ou quase nada a ver com as verdades bíblicas. Pedro, na sua primeira carta, no versículo 9 do capítulo 2, ele deixa claro, muito claro, como Deus vê a igreja e qual é a missão que Deus tem para a igreja. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual é a missão que Deus tem para essa igreja? Ele continua: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos irmãos e irmãs, ao assimilarmos os conceitos do mundo sem fazer uma avaliação correta daquilo que nós usamos na adoração, no serviço a Deus, nós pecamos contra Deus. Nós nos afastamos da visão de Deus para nós. E nós deixamos de cumprir a missão que Deus tem para nós. Precisamos resgatar, queridos, as verdades do Evangelho. Precisamos compreender, queridos irmãos e irmãs, que Deus é o nosso Deus e que Ele sabe o que é melhor para nós. Estamos vivendo dias difíceis, é verdade. Estamos vivendo situações que fogem ao nosso controle, é verdade. Amigos que já se foram, parentes de alguns que estão doentes ou que já se foram, situação que foge ao nosso controle, mas nós não podemos nos atemorizar, queridos, não podemos nos desesperar, não podemos desanimar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero terminar, queridos, fazendo um apelo para que nós resgatemos a verdadeira fé, a verdadeira confiança e aprendamos a confiar naquele que tem a nossa vida nas suas mãos, aquele que tem o controle, que tem o domínio do mundo. Hoje nós aprendemos que há algumas atitudes que nós tomamos ante as dificuldades: temor, desespero, desânimo e confiança. Qual é a atitude que você tem tomado diante das circunstâncias? Duas verdades eu quero compartilhar para terminar. Duas verdades que eu aprendi com Elizabeth Elliot. A primeira verdade, ela diz assim: não precisamos agradecer a Deus por uma doença ou por uma situação difícil. Temos que agradecer porque o mundo está em suas mãos. Deus controla todas as coisas. O mundo está nas suas mãos. Segunda verdade, não precisamos de explicações. Precisamos de uma pessoa. Precisamos de Jesus Cristo, nosso refúgio, nossa fortaleza, a força da nossa vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, a única coisa que eu e você precisamos em meio a essa pandemia, em meio a essa situação caótica que a humanidade está vivendo, é de Jesus. Não precisamos de mais nada a não ser de Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Viva a sua vida como Moisés vivia, como aquele que vê aquele que é invisível. Moisés vivia dessa forma, queridos. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Eu sei que o meu Redentor vive. Entregue a sua vida para Jesus. Confie nele. Abra o seu coração para Jesus. Deixa Jesus ser o seu Deus, o seu Senhor, o seu amigo, o seu companheiro. Todas as horas da sua vida. Que Deus te abençoe. Pai amado,
Em meio a essa situação caótica que o mundo está vivendo, Pai, nós não precisamos mais de encontrar explicações. Tantas pessoas têm tentado explicar, Senhor Deus, o que está acontecendo. Nós não queremos, Pai, explicações. O que nós queremos é Jesus. Só Jesus. Nada mais do que Jesus. Só Ele nos basta, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o dono da nossa vida. É Ele quem segura a nossa vida na palma das suas mãos. É Ele quem segura o mundo, o universo, na palma das suas mãos. Dá-nos mais de Jesus, Pai. Queremos mais de Jesus, Pai. Queremos experimentar mais do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua confiança, da sua fidelidade. Dá-nos mais de Jesus, Pai. Só Ele que nos basta nesse momento. Abençoa, Senhor Deus, os meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão desesperados, atemorizados, desanimados diante dessa situação. E restaura, Senhor Deus, a confiança, a fé. Ensina-nos a caminharmos contigo, Pai. Que possamos caminhar, Senhor Deus, como Moisés caminhava, como quem vê aquele que é invisível. Mas Jesus se tornou real na nossa vida, Pai. Abençoa, Pai, os meus irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida essa semana. Que eles possam, Senhor Deus, no dia em que completam mais um ano de vida, erguerem os olhos, Senhor Deus, e olharem para o Senhor e agradecerem, Pai, por tantas bênçãos que têm recebidos, Pai. Abençoa os enfermos, aqueles que carecem do teu cuidado e da tua proteção. E abençoa todos nós, Pai. Abençoa todos nós. Aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, Pai, que eles não possam perder tempo. Dá, Senhor Deus, que tenham um encontro transformador de vida com o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E abençoa todos nós, Pai. Nós pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes a misericórdia. Vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor eterno e insondável do nosso Deus e Pai, que as ternas e constantes consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre vós e sobre vós permaneça até o dia glorioso do Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém. Segurança não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo meu
estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu